Aleluias, louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos estar, pelo menos dando início aqui com esse texto, Mateus capítulo 13 e versículo de número 18, tá? E aqui é quando Jesus ele está explicando a parábola do semeador. Então, antes da gente até ler, vamos só nos lembrar, né, como que era a parábola do semeador. Só a primeira parte que é o que importa para nós hoje. Jesus contou assim, né, eis que o semeador saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu entre o caminho, ou caiu à beira do caminho. E a Bíblia diz que vieram as aves do céu e a comeram. E aí depois ele continua explicando as demais sementes onde caíram. Mais tarde os discípulos interrogam Jesus o que queria dizer aquela parábola. E Jesus vai explicar, e aqui no versículo 18 ele diz assim: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem quem, gente? O maligno, né? Com M maiúsculo, diabo, Satanás, e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então eu falava isso aqui até na sexta-feira, com as pessoas que aqui estavam, que nós precisamos entender que a palavra de Deus, quando ela é nos enviada, quando a gente ouve a palavra do Senhor, seja num culto como esse, seja um devocional que você faz em casa, não é uma leitura bíblica, mas quando você está lendo a palavra ali, e a palavra de Deus fala ao teu coração, então é justamente isso, é aquilo que eu gosto de chamar do investimento dos céus na nossa vida. Talvez você já me ouviu aqui orando no final de um culto, né, agradecendo, Deus, obrigado por este culto, pela tua palavra, e não é sempre, mas muitas vezes eu uso essa expressão, Deus, obrigado pelo investimento dos céus na nossa vida. Porque eu gosto de pensar que um culto, por exemplo, como esse, é um investimento de Deus na nossa vida. Deus vem, a presença dele vem, Deus fala ao nosso coração, não é isso? Então é Deus derramando algo dele, em especial a palavra dele em nós. E a gente precisa lembrar que a palavra de Deus tem em si todo o poder de criação. Tudo que nós conhecemos foi criado de que forma? Pela palavra de Deus. A Bíblia diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E tudo passou a ser criado, então, por conta da palavra de Deus. Essa mesma palavra que eu e você recebemos. Então, que também tem em si o poder de transformar uma vida, o poder de criar algo do nada, é isso que nós recebemos. Agora, quantas vezes nós também, a exemplo do que está acontecendo aqui, não somos roubados? Recebemos uma palavra, a palavra está ali dentro de nós, recebemos muitas vezes até com alegria aquela palavra, com entusiasmo, com fé, mas daqui a pouco você vai aqui olhar aqui dentro e já sumiu, né? Quem sabe, eu até dava esse exemplo, se eu perguntar assim, pessoal, o que eu preguei domingo passado? Aí geralmente faz aquele silêncio assim, né? Tem gente que até diz assim, domingo passado, eu vim domingo passado? Vim, acho que eu vim. Meu pastor, foi pastor que foi culto? Foi pastor que pregou? Pregou? Mas teve pregação? Mas não é mais ou menos assim? Perceba que você já foi roubado. Amém. E aí daqui a pouco eu vou te explicar e você vai entender o que a gente tem que fazer para que isso não aconteça. Mas perceba, quantas vezes você já não veio num culto, ouviu uma palavra e sabe, enquanto estava a palavra sendo pregada, poxa, aquilo falava ao teu coração, te encher de fé, e você dizia, é isso aí mesmo, é isso aí que eu preciso fazer, não, eu vou fazer isso aí, ó, e a minha vida vai ser transformada, não, olha, a partir de hoje eu vou tomar essa decisão, a partir de hoje eu vou fazer desse jeito e tal, e às vezes, meu irmão, no caminho já para casa se perde aquela palavra. Porque vai acabar o culto, né? E o pastor vai dizer, Deus abençoe, pessoal, tchau. Você vai chegar ali na porta, teu celular toca,
Chega uma mensagem, você tem que responder um e-mail, aparece uma notícia, alguém fala alguma coisa com você, não é assim? E nós somos bombardeados de informações, né? E vem, sabe, principalmente agora, nessa geração que nós estamos, né, de informações muitas e muito rápidas, então chega milhares de informações, e às vezes aquilo que Deus falou se perde no meio de tanta informação, de tanta coisa. E nós precisamos tomar um cuidado, porque muitas vezes o diabo está nos roubando. Aí você, quando estava ouvindo, estava decidindo, não vou fazer isso, não, olha, a partir de hoje vou praticar isso, e daqui a pouco você não está fazendo nada daquilo. Não é assim? Daqui a pouco você nem lembra mais, daqui a pouco aquela palavra já não impacta mais a sua vida quando você estava ali ouvindo a palavra. Aí parece que dentro da igreja a tua fé é uma, lá fora parece que acabou a fé. Né? Dentro da igreja a palavra fala de uma forma e você diz, não, é isso aí mesmo, é isso que eu tenho que fazer. Parece que quando você sai, alguma coisa acontece. E o que acontece? É isso aqui, vem o maligno e faz o quê? E rouba aquilo que foi semeado. E nós precisamos então tomar um cuidado muito grande e analisar se nós não estamos sendo roubados. Em quê? Naquilo que é mais poderoso, a palavra de Deus. O investimento de Deus na nossa vida. Gente, pare e pense, quantos cultos você já não participou? Quantas palavras você já não recebeu da parte de Deus? Quanto de potencial transformador já foi investido na sua vida? Sim ou não? Meu irmão, você concorda que a nossa vida já era para estar muito à frente do que aonde nós estamos hoje? Eu não estou falando simplesmente de um aspecto financeiro, não, estou falando como cristão, como servo de Deus. Amém? Era para a nossa vida estar muito mais do que de fato está. Mas aí você para pensar quantas vezes nós já não fomos roubados. Quantas vezes o maligno já não conseguiu entrar ali e de alguma maneira tirar a palavra que foi semeada. É interessante que em Eclesiastes capítulo 11 e versículo de número 6, peço que você me acompanhe lá, Eclesiastes 11, 6, a Bíblia ela vai dizer o seguinte para nós. Vai dizer, isso, viu como ela diz? Ó? Eclesiastes 11, 6, semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. A corrigida, ela diz o seguinte, ela traduziu assim, né? A primeira parte é igual, a primeira parte do versículo. Tem que ser mais rápido, senão fica difícil. Pela manhã, semeia a tua semente. À tarde, o que diz aí? Não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Da outra parte é igual, se é essa ou aquela, ou ambas vão produzir. Olha só, quando a Bíblia fala assim, entenda, vamos guardar a proporção. A parábola do semeador é o Senhor semeando em nós. Aqui é quando nós semeamos, tá? Preciso fazer essa distinção. Porém, eu penso que o princípio se aplica a ambas as coisas. A Bíblia diz, você semeou a tua semente? Está vendo a semente aqui? Estão vendo ou não? Me ajuda, né? A semente. Então eu semeei a semente. Ou ainda, eu fui semeado, tá? Mas, semeei a minha semente, o que eu faço? Ah não, agora eu já plantei, agora não tem nada para fazer, é só voltar daqui uns 6 meses para colher. Não, a Bíblia diz o quê? Não retires a tua mão. Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando isso aqui, ó. Você colocar a tua mão guardando, protegendo, zelando por aquela semente. Eu contava aqui na sexta-feira
do meu avô, né, que ele tinha lá a plantação dele, então ele ia lá, mexia na terra, fazia os sugos ali para colocar a semente, de vez em quando ele plantava milho, de vez em quando plantava feijão, plantava outras coisas, né, mandioca e tal, mas principalmente assim, quando era milho, feijão, essas coisas, então ele plantava e a gente muitas vezes, criança, estava por ali, ajudava e tal, e aí pronto, terminou o serviço, plantou. Né? E às vezes você fica achando assim, aquela cabeça de criança, daqui, sei lá, 3, 4 meses, é só voltar aqui para colher. Mas todo dia ele pegava a enxadinha, colocava nas costas e ia para lá. E aí você ficava assim, mas já plantou, né? Que mais que tem que fazer? E aí ele ia lá todo dia para arrancar, carpinar, tirar toda a erva daninha que começava a nascer ali. Porque senão, meu irmão, aquela semente iria se perder no meio da erva daninha. Todo dia tinha que ir lá e aí começava a surgir assim aqueles brotinhos de mato, ia lá e tinha que arrancar tudo aquilo. Então eu fico pensando que é justamente isso que é o quê? Não retires a tua mão. Porque o que a gente precisa entender que o momento que a semente, lembra que a semente é a palavra de Deus. Amém. O momento que a semente ela está mais vulnerável é no momento que ela está brotando. Uma semente em si, ela é muito forte, vamos dizer assim, ela tem uma capacidade de proteção, né, muito grande. Uma planta, depois que se enraiza também. Mas você já percebeu que quando ela começa a brotar é o momento mais vulnerável que ela está? Qualquer batidinha você pode quebrar ali aquele caulezinho que está saindo e perder a planta. Qualquer batidinha, aquela raiz que ainda é muito pequenininha, muito frágil, pode se quebrar e você inutilizou a semente. Eu sempre até dou esse exemplo, sabe quando você precisa tirar mato da tua casa, aquele matinho? Né? Quando está o brotinho assim, você vai lá com 2 dedinhos e arranca. Não é assim? Não faz nem força, só vai tirando ali, ó. Mas deixa aquilo se enraizar. Deixa virar, como a gente chama aqui no Paraná, virar uma toceira. Sabe o que é uma toceira? Meu irmão, aí você vai ter que fazer força, e muita força, e geralmente, quando você consegue arrancar, ainda fica uma semente, um pedacinho de raiz lá que daqui a pouco brota de novo. Não é assim? Então, falando de mato, agora falando da palavra, é a mesma coisa. Qual é o momento que a semente está mais vulnerável? Quando ela acabou de cair e ela começa a brotar. Depois que ela se enraizar dentro de nós, meu irmão, o diabo não consegue arrancar. Amém. Mas enquanto ela simplesmente está ali de uma forma ainda superficial, começando a brotar, é nessa hora que nós precisamos guardar a semente, não retirar a nossa mão, porque senão o diabo vem e rouba aquilo que foi semeado. É interessante que a gente lê o texto de Mateus 13:18, a explicação de Jesus. E aí Jesus faz toda a explicação da parábola inteira nos versículos que se seguem. Só que a próxima, em ato contínuo, a próxima coisa que Jesus vai fazer é contar uma outra parábola. A Bíblia até narra assim, está lá no versículo 24. A Bíblia vai narrar assim: e propôs-lhes outra parábola, dizendo. Ele terminou de explicar aquela, vai explicar uma outra na sequência. Ele vai dizer: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que plantou boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, veio o inimigo e plantou joio no meio do trigo. Qual foi o erro daquele pai de família? Perceba que ele tinha uma boa intenção, perceba que ele queria uma boa colheita, que ele seleciona bem, ele não apenas planta, mas ele planta uma boa semente no seu campo. Mas ele fez o quê? Plantou e foi dormir. Esse foi o erro dele. Enquanto ele foi dormir, diz a Bíblia que veio o inimigo. Será que por um acaso que Jesus, na sequência de uma parábola, já conta justamente essa outra? Então, meu irmão, na parábola, dos versículos que a gente acabou de ler, do semeador, Jesus vai dizer que aquela pessoa recebeu a palavra, mas não a compreendendo. Então vem o maligno e arrebata.
Então o grande problema é isso, é quando a gente não permite que aquilo se enraize no nosso coração, que aquilo ali venha então, né, a gente compreender, entender a palavra de Deus. Porque quando a gente faz isso, então a palavra está protegida. Mas quando a gente deixa ela só de uma forma superficial, não compreende ela, então facilmente ela é roubada do nosso coração e aí, consequentemente, não vai produzir fruto. Mas como que eu faço para proteger essa semente? É esse ponto que eu queria chegar. Até aqui, eu até falava na sexta-feira a respeito disso. Daqui para frente é matéria então nova. E hoje eu quero falar sobre como nós protegemos, guardarmos a semente, a palavra de Deus que é semeada no nosso coração, que é através da meditação. É quando eu paro para pensar, para meditar na palavra. E por favor, não me entenda errado, quando eu falo meditação, em nada tem a ver com a meditação lá das religiões orientais, né, que eu vou me sentar, cruzar os meus dedos e dizer, né? Não tem nada a ver com isso, amém, igreja? Mas meditar é eu parar para pensar, eu até brinco, o caipira falaria matutar, né? Você vê alguém pensando, o que você está fazendo? Estou matutando. Né? Minha avó dizia assim, estou pensando com meus botões, né? É quando você para refletir, é quando você para pensar, para organizar as ideias. E eu penso que esse é o grande problema dos nossos dias. Como eu dizia, é tanta informação, mas às vezes a gente não para meditar, para organizar os nossos pensamentos, para, deixar de lado toda a informação inútil que a gente recebe durante todo o dia e parar para pensar, para analisar aquilo que realmente importa. Amém? E nós precisamos, então, meditar na palavra de Deus. Na verdade, a meditação na palavra é o segredo para o sucesso. É até esse o título da mensagem de hoje. Meditação na palavra, o segredo para o sucesso. A Bíblia diz em Josué, capítulo 1, e versículo de número 8, o seguinte para nós. Josué 1, 8. Diz assim, deixa aberto já que fica mais fácil. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, faça o que, igreja? Medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, o que vai acontecer? Você prosperará. E o que mais? E será bem-sucedido. Isso aqui é Deus falando. Gente, é o próprio Deus falando com o Josué. É engraçado, né, que tanta gente gasta tanto tempo para descobrir qual é o segredo do sucesso. E paga cursinho de coach para cá, cursinho de coach para lá, e lê um livro, e faz isso, e fala, não, eu tenho que descobrir qual o segredo do sucesso. Meu irmão, o segredo do sucesso está aí, deixa, não tira, por favor. O segredo do sucesso está aí. É eu meditar na palavra de Deus. Primeiro Deus vai dizer, fala do livro dessa lei. É claro que para eu falar, eu vou ter que ter conhecimento, eu vou ter que ler a Bíblia. Agora, o problema é que, na verdade, o cristão dificilmente lê a Bíblia. Mas aqueles ainda que lê, muitas vezes só faz isso, aquela leitura corrida, né? E não para meditar, para pensar na palavra de Deus. A Bíblia fala, por exemplo, de Isaac, que ao entardecer saía ao campo para meditar, para pensar, para organizar as ideias, para colocar, a sua mente em ordem. Nós precisamos fazer isso.
Como eu dizia, né, no mundo de informações que a gente vive, às vezes você vem para a igreja, a maioria das pessoas só vem uma vez na semana, aos domingos, para ouvir o pastor pregar durante, 30 minutos, 40, quando o pastor está muito empolgado, um pouquinho mais. Aí a pessoa sai da igreja, como eu disse, é bombardeada por informações. E aquela palavra simplesmente se perde no meio de tanta coisa. Porque a pessoa não para pensar, sabe, para raciocinar, para procurar analisar, para procurar relembrar, rever aquilo ali. Eu até dava um exemplo aqui, que é mais ou menos, novamente, guardada a proporção, é parecido com a pessoa que tem mágoa. Olha só, a pessoa magoada, você vai conversar com ela, é muito comum você ouvir aquela velha frase, que é a frase do magoado, né? A pessoa diz assim: pastor, o senhor está falando para eu perdoar, mas eu não consigo, pastor, porque eu lembro como se fosse ontem, pastor, o que aquela pessoa me fez. Não é assim? E tem uns que é pior, não é nem eu lembro como se fosse ontem, tem uns que eu lembro como se fosse hoje. Tá pior ainda. Mas por que a pessoa lembra como se fosse ontem, ou ainda como se fosse hoje? Porque ontem ela lembrou. Porque ela não deixa aquilo morrer. Porque ela está sempre meditando naquilo ali. Ela está sempre pensando naquilo. Ela está sempre, sabe, trazendo para perto de si aquilo ali. E aí, você vai conversar com a pessoa, você vai ver que ela gastou muito tempo na sua vida pensando na ofensa que alguém lhe fez, no prejuízo que alguém lhe deu, porque ela vai dizer assim: pastor, mas aquela pessoa, ela fez isso para mim, mas pastor, o senhor não acredita, eu ajudei tanto aquela pessoa, pastor, mas ela fez isso. Não, mas ainda pior, porque tem um agravante aí, porque olha só, porque além disso, ainda tem aquele lá. Não, sem contar, pastor, que essa não foi a primeira vez. Não, e depois ainda disso, você consegue entender que a pessoa pegou a coisa e analisou por todos os ângulos? E parou e gastou um bom tempo da sua vida pensando, meditando, analisando, mas que injustiça que foi, porque olha só, porque veja bem, porque isso, mais aquilo, mais aquele outro. Eu te pergunto, a pessoa faz isso com a palavra? De receber uma palavra e dizer: poxa vida, deixa eu pensar, deixa eu analisar, deixa eu olhar aqui por outro prisma, por outro ângulo. Ah, mas além disso aqui, olha, ainda tem aquilo, olha, tem aquele versículo lá também, ó, que o pastor não citou. Olha, mas isso aqui, né, se aplica nessa situação, olha só e tal. E aí, aquilo que eu falava há pouco, eu chego aqui e digo assim: pessoal, o que eu preguei semana passada? Ih, pastor, não faço a mínima ideia. Por que eu não faço a mínima ideia? Porque eu não meditei. Se eu meditar naquela palavra, eu vou saber ou não vou? Aí alguém vai dizer assim: pastor, se o senhor quiser eu subo aí e prego de novo. A mesma mensagem que o senhor deu domingo passado, porque eu lembro como se o pastor tivesse pregado ontem. Sabe por quê? Porque ontem eu estava pensando nessa palavra. Porque ontem eu estava pensando nesse entendimento. Porque ontem eu estava refletindo sobre isso. A pessoa vai esquecer? Então você perceba que a semente foi guardada, foi protegida, e agora essa semente se enraizou. Amém. Meu irmão, nós precisamos entender isso. Esses tempos atrás, coisa aí de uns 2 ou 3 meses atrás, eu falava com uma irmã, fazia um bom tempo que eu não falava com ela, uma irmã de uma igreja, na verdade um casal de uma igreja que eu pastoreei há vários anos atrás, uns 14 ou 15 anos atrás, mais ou menos. E aí eu já ouvi essa frase, graças a Deus, já ouvi essa frase algumas vezes. Mas mais uma vez eu ouvi essa frase dela. E ela conversa, oh, que saudade, não sei o quê, como é que está a família, aquela coisa, tal. E tal, dela falou assim: pastor,
Eu lembro da primeira mensagem que o pastor pregou aqui na igreja quando chegou aqui. Seu primeiro culto que eu assisti seu, eu ainda lembro da mensagem que o pastor pregou. E lembrar mesmo que ela falou, o pastor pregou esse texto que diz assim, e o pastor falou isso aqui. Uma mensagem que eu preguei, meu irmão, há quase 15 anos atrás. E a irmã sabia, lembrava daquela mensagem. Por quê? Aquela semente se perdeu? Satanás conseguiu roubar? Não. E por que não? Porque eu fico imaginando que inúmeras vezes, ao longo desses 14, 15 anos, por diversas vezes, ela parou para se lembrar daquilo. Quem sabe quantas vezes na vida dela, situações que ela se deparou e ia tomar uma decisão, poxa vida, estou lembrando aquela mensagem que foi pregada. Estou lembrando aquele ensinamento que foi dado. Amém, igreja? Agora, aí mais uma vez eu volto no assunto. Você já imaginou quanto Satanás já não nos roubou, gente? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. A Bíblia diz que o povo dele é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Amém? Então tudo que o diabo quer é roubar de nós a palavra, porque ele sabe o poder que uma palavra tem. Eu até contava na sexta-feira, uma ocasião, eu fui visitar, era lá no interior de São Paulo, eu não lembro o nome da cidade, era lá, não sei se alguém conhece, mas pro lado de São João da Boa Vista, lá, acho que era um pouquinho mais para frente ainda, para aqueles lados lá, e a gente uma ocasião foi numa fazenda que estava ali na família dos irmãos que nos receberam, já há várias gerações, né? E havia uns pés, algumas árvores muito grandes lá, e uma dessas árvores, ou algumas dessas árvores, eram pés de manga, mangueiras. Mas eu nunca tinha visto daquele tamanho, pessoal. Era algo literalmente gigantesco. O caule, assim, era algo que ocupava um espaço enorme, muito alta, muita manga. A gente comeu manga até enjoar lá. Né? E aí eu fiquei admirado, eu falei assim, poxa vida, mas o que é isso? É uma espécie diferente? Porque eu já vi mangueira grande, mas desse jeito, né? O que é? Ele falou assim, não, isso aqui é que tem muitos anos, essa árvore aqui é centenária. Isso aqui meu bisavô, meu tataravô, sei lá quem plantou há centenas de anos atrás. Meu irmão, e aí você para pensar que uma semente que foi plantada, que foi cuidada, amém, e que cresceu e que está há gerações produzindo, e que está há centenas de anos produzindo, uma semente. O que é a semente da palavra de Deus? Ainda muito mais. Pode estar produzindo, sabe, na vida dos nossos, da nossa descendência, meu irmão, muitos anos depois da nossa partida. Amém? Uma palavra, um entendimento, um ensinamento que você recebeu, que você cuidou, que cresceu, que se enraizou. Agora, meu irmão, alguém arranca uma árvore daquela de lá? Não arranca. Amém? Mas quando estava brotando, era tão fácil de alguém arrancar. Então nós precisamos entender isso, que é através do meditar da palavra de Deus que nós guardamos, que nós protegemos, que a palavra de Deus de fato se enraiza em nós e vai nos levar a prosperar, e vai nos levar a progredir na vida. Salmo 1:1. Salmo 1:1, a Bíblia vai falar algo muito parecido.
Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei faz o quê, gente? Medita de dia e de noite. Quando eu faço isso, quando eu paro para pensar, para meditar na palavra de Deus, o que acontece? Ajuda aí. Versículo seguinte. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Amém, igreja? A Bíblia está dizendo que a pessoa que medita na palavra, olha só, e nós precisamos entender que a gente não consegue ler a Bíblia dia e noite. Alguém aqui trabalha? A gente precisa trabalhar, a gente tem os nossos afazeres, isso e aquilo, então a gente não consegue, meu irmão, ler a palavra de Deus de noite, mas a gente pode meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Daqui a pouco a gente vai ver uma sequência de versículos que fala sobre meditar, e muitos deles falam a respeito do meditar noturno, meditar na palavra de Deus na madrugada e assim por diante. Então, meditar, a gente pode meditar na palavra de Deus enquanto a gente está trabalhando, a gente pode meditar na palavra de Deus quando a gente está dirigindo o nosso carro, indo para o trabalho, voltando, a gente pode meditar na palavra de Deus quando está fazendo, meu irmão, inúmeras outras tarefas. Você está lá no teu trabalho, daqui a pouco surge uma situação, você pensa, poxa vida, bem que a palavra de Deus diz isso. Você não está meditando a palavra? Aí você vê alguém lá no pecado, no erro e tal, e você diz, poxa vida, que triste a vida dessa pessoa. A palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus fala dessa maneira. Você não está meditando a palavra? Você olha, por exemplo, alguém arrogante, presunçoso, você diz, rapaz, coitado dele, tem que até orar por ele, porque ele está pertinho da sua queda. Porque a Bíblia diz que antes da queda do homem exalta-se o seu coração. Você está vendo como eu estou meditando a palavra de Deus? Como essas verdades vão se enraizando então dentro de mim. E claro, daqui a pouco eu vou dizer assim, bem que o pastor pregou essa semana mesmo. Não é assim? Bem que está escrito lá isso, aquilo. Então é isso que eu preciso fazer. E olha só, a Bíblia mais uma vez vai bater na mesma tecla. O segredo para você ter sucesso, para você ser bem sucedido em tudo o que você fizer, é meditar na palavra de Deus. 1 Timóteo 4,13. Aqui o apóstolo Paulo orientando seu filho na fé, Timóteo, e ele vai falar então sobre esse mesmo princípio. No versículo 13, ele vai falar o seguinte, 1 Timóteo 4,13. Diz, até a minha chegada, dedique-se a quê? A leitura pública das Escrituras, da palavra de Deus, a exortação e ao ensino. Pula para o versículo 15, só para a gente ir direto ao ponto. Aí no 15 ele diz, medita estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Ele vai dizer, leia a Bíblia, leia as Escrituras, isso é fundamental. Meu irmão, se eu não ler a Bíblia, eu vou meditar sobre o quê? Não é verdade? Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ter o conteúdo primeiro, para depois eu meditar em cima daquilo. Então ele diz, leia as Escrituras. Beleza, eu estou lendo, estou adquirindo conhecimento. E agora eu preciso fazer o quê? Agora eu vou meditar nessas coisas, eu vou me dedicar a elas. Eu acho que o dedicar aqui é no sentido, claro, de eu meditar, mas eu dedicar, não, eu vou fazer, eu vou cumprir, sabe? Não, eu vou colocar isso em prática na minha vida. E aí a Bíblia está dizendo, se você fizer isso, o seu progresso, a sua evolução, o seu crescimento vai ser manifesto a todos, todo mundo vai ver, todo mundo vai perceber.
o seu progresso. Mais uma vez a Bíblia está falando do sucesso, de prosperar, de progredir, de ir em frente por meditar na palavra de Deus. Esse é o segredo, é isso que faz a palavra de Deus ser guardada, isso que faz ela se enraizar, o diabo não conseguir vir e roubar, e a gente se esquecer, a gente nem lembrar mais daquilo. Eu preciso parar para pensar, para meditar. Né? Eu até dava outro exemplo, é algo parecido com aquilo que a vaca faz. Inclusive, alguns falam, né, que a palavra no grego aqui, ou no hebraico, de meditar, ela é muito parecida, ela vem da mesma raiz de ruminar. Né? Você já viu que a vaca está sempre mastigando? Já notou? A vaca está sempre mastigando. No momento que você olha para ela, ela está lá mastigando. Porque a vaca, ela faz... Gente, eu não sou pecuarista, eu não sou biólogo, tá? Estou falando no sentido de conhecimentos gerais, tá? Mas a vaca, ela rumina. Você leva a vaquinha para o pasto, ela vai lá, pasta, come, enche o estômago dela de capim. Uma parte do estômago até dela, ela enche ali de capim. Aí depois ela vai para um lugarzinho, geralmente lá na sombra, e aí ela fica lá mastigando. O que ela fica fazendo? Ruminando. Eu sei que pode ser um pouquinho nojento, mas é o que ela faz. E a gente gosta de comer a vaquinha, né? Então, não pode nem ter muito nojo. Ela puxa do estômago dela de novo, ela mastiga mais uma vez, fica mastigando, e aí ela engole novamente. Aí ela pega daquela parte do estômago, né, onde ela comeu o capim, mastiga, aí ela... Isso é ruminar, é mastigar mais uma vez. Amém? E é isso que nós vamos fazer com a palavra. Quando a gente está lendo a palavra, ou quando a gente está num culto como esse, recebendo a ministração da palavra, eu estou recebendo alimento. Só que eu preciso ainda processar tudo isso. Eu preciso depois, num momento calmo, lá numa sombrinha, né, e tal, um momento de tranquilidade na minha vida, parar e dizer, deixa eu mastigar de novo. Amém? Deixa eu parar para pensar, deixa eu refletir sobre isso, deixa eu analisar, deixa eu pegar minha Bíblia, rever os textos aqui que o pastor pregou. Eu acho uma maldade, sinceramente, você não trazer um papel, uma caneta para a igreja, para anotar os textos, para anotar uma frase que mais falou ao teu coração, para você depois ir lá, chegar em casa e dizer, deixa eu rever isso aqui, deixa eu relembrar o que foi dado, deixa eu mastigar mais uma vez. Criança tem muito essa mania, você dá uma bala para ele, você dá um doce. Quer mais? Não é assim? Você diz, calma rapaz, você está doido? Não é assim que come. Você vai comer um chocolate, você tira um pedacinho, põe na boca, espera ele derreter, não é assim? Sente o gosto, aprecia. Pai, mas esse é gostoso, hein? Derreteu tudo. Ai, deixa eu pegar mais um pedacinho aqui, põe na boca de novo. Não é assim? Senão eu não vou sentir, eu não vou apreciar a coisa. Ai, que comida gostosa, enfiar tudo na boca. Não, calma, degusta, come devagar, saboreia a comida. Amém? Não é isso? Né? Com a palavra de Deus não pode ser diferente. Eu até dava um exemplo a respeito do estudo. A gente precisa aprender a estudar a palavra de Deus, a estudar a Bíblia. Há esses tempos atrás a gente conversava com a diretora do Colégio das Crianças e ela estava falando, ela diz, olha, com relação à lição de casa, a orientação que eu já dei para eles é a seguinte, eles nunca deixarem para fazer a lição no dia de entregar a lição. É algo muito bobo, muito óbvio, mas faz toda a diferença. Eles precisam fazer a lição de casa no dia da aula. Olha só, e como bom brasileiro, né, que deixa tudo para a última hora, aí eu tive aula de matemática hoje. E aí o professor passou a matéria, explicou, né?
e passou lição de casa, exercícios de fixação. Muitas vezes não é chamado assim. Para que serve? Para eu fixar aquela matéria. Aí eu chego em casa e aí o pai e a mãe perguntam assim, fez a lição de casa? Não sei se teus filhos respondem igual os meus, assim, não, só vai ter matemática daqui 3 dias. Não é assim? E aí quer deixar para fazer a lição de matemática de véspera sempre. E ela dizia, isso aí está errado. Porque daqui 3 dias, você vai lembrar toda a matéria? Não vai. Ela falou, chega em casa, a matéria está fresca. Pega o caderno, pega a apostila, vai rever o conteúdo, vai relembrar o que foi ministrado, vai fazer os exercícios, e agora o conteúdo vai fixar muito mais do que você deixar para fazer 3 dias. Aí eu te pergunto, vamos lá, vamos trazer isso para a palavra de Deus. Não é exatamente a mesma coisa? Aí eu vou deixar para querer meditar na palavra no sábado que vem. Eu penso assim, vai que o pastor pergunta de novo que ele pregou no domingo. E aí eu vou passar vergonha uma vez, deixa eu tentar lembrar aqui já hoje. Meu irmão, e isso, naturalmente falando, você já vai ter esquecido a grande maioria do conteúdo. Sem contar do lado natural, tem um lado espiritual, que a Bíblia diz que vem Satanás e rouba. Amém. Você está vendo como a gente muitas vezes está jogando fora o investimento de Deus na nossa vida, que poderia, como esses 3 textos que nós acabamos de ler, que é a receita para o sucesso, para o nosso progresso. Mas, me perdoe porque não tem outra palavra para eu usar, mas por preguiça, nós não fazemos isso. Não paramos para meditar, para analisar, para degustar a palavra de Deus. Meu irmão, quantas vezes eu estou ouvindo uma palavra, geralmente os cultos que eu prego aqui, eu escuto novamente. É muito difícil quando eu não faço isso, né? E às vezes eu escuto cultos também de outros pregadores. E quando aquilo fala comigo, meu irmão, eu já escutei 5, 6, 7 vezes o mesmo culto. E é muito engraçado porque parece que cada vez que se escuta de novo aquilo, parece que entra mais profundo dentro de você. Aquilo fala mais forte, aquilo vai se solidificando, aquele entendimento dentro de você. Não é à toa que Paulo vai dizer, não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Amém, igreja? Nós precisamos entender a importância, o poder disso. Eu quero agora entrar com vocês aqui numa sequência, e aí vai ter que ser bem rápido lá para colocar os versículos, mas numa sequência de vários salmos que falam a respeito de meditar. E a minha intenção não é simplesmente encher de conteúdo ou ser exaustivo, mas eu quero mostrar para você como, de tanto texto que a gente já falou aqui, Novo Testamento, Antigo, Jesus falando, epístolas e tal, tudo sempre fala a respeito dessa verdade, meditar na palavra e como isso vai nos levar a prosperar. Amém? Mas eu quero ver uma sequência com vocês, e o que eu quero que você preste atenção, principalmente nessa sequência, é quantas vezes a Bíblia fala, e aí a gente vê que é uma questão não só de informação, mas a Bíblia está dando ênfase nisso, e principalmente você analisar como, no que eu posso meditar. Porque a gente vai ver que o salmista vai dizer, ora, eu medito nos teus decretos, ora ele diz, eu medito nos teus mandamentos, ora ele diz, eu medito para contemplar a formosura do Senhor, o esplendor do Senhor, e assim por diante. E tudo isso são coisas que a gente precisa meditar nos mandamentos de Deus. Mas por que Deus mandou isso? Por que é assim? Amém? Nos decretos de Deus. Meditar, meu irmão, na grandeza, e assim por diante. Vamos lá, Salmo, o livro é sempre o mesmo, Salmo 27, 4.
Salmo 27,4 diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Esse texto é muito conhecido, né? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. E fazer o que, gente? E meditar no seu templo. Nós só podemos contemplar a beleza, a formosura do Senhor quando a gente para meditar. Mas Deus, o Senhor é incrível mesmo, o Senhor é maravilhoso. Percebe que quando a gente não medita, a gente fica muito aquém de conhecer a Deus. Salmo 63, 6. Diz: no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite. Se lembrar de Deus, meditar nas coisas de Deus. 145, 5. 5. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. O que eu preciso meditar? Né? No esplendor de Deus, eu preciso meditar nas maravilhas que Deus faz. 119, 27. E agora vai ser uma sequência aí do Salmo 119. 119, 27. Faze-me compreender o caminho dos teus preceitos. E o quê? Meditarei nas tuas maravilhas. Novamente falo das maravilhas. Versículo 48. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e farei o quê? Meditarei nos teus decretos. 78. Envergonhados sejam os soberbos por haverem oprimido injustamente. Eu, porém, o que eu farei? Meditarei nos teus preceitos. 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação quando? Todo dia. Todo dia estou pensando nas coisas do Senhor. 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres. Eles vêm me ensinar, mas eu entendo mais do que eles. Por quê? Porque medito nos teus mandamentos. Tenho mais sabedoria, se compreender mais do que eles. Não é o segredo do sucesso? 148, para a gente fechar. Fico acordado nas vigílias da noite. Para quê? Para meditar na tua palavra. Então, a gente vê que a Bíblia está forrada, recheada de textos, e que é muito comum essa questão. Deita a cabeça no meu travesseiro, vou fazer o quê? Meditar no Senhor. Meu irmão, que verdadeiramente Deus possa ser, sabe, o último pensamento nosso do dia, a gente deitar a cabeça no travesseiro para fazer o balanço do nosso dia, e o Senhor ser o último pensamento. Assim como quando a gente acorda de manhã, o Senhor ser o nosso primeiro pensamento. Amém? Primeiro pensamento que nos vem à mente: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Senhor, obrigado porque nessa manhã as tuas misericórdias se renovaram. Obrigado, meu Deus, que aqui do lado tem a minha família. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Deus, o Senhor é maravilhoso. Eu preciso estar meditando sempre nas coisas de Deus, nos céus, no esplendor, na glória de Deus, na beleza, na formosura do Senhor. Amém? Por isso que a Bíblia diz, Colossenses 3:1, se você está ressuscitado com Cristo, pense nas coisas que são do alto, onde Cristo vive e está sentado à destra do trono de Deus. Amém, igreja? É lá que tem que estar o nosso pensamento. A Bíblia vai dizer também em Filipenses, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, aí vai dando várias outras qualidades lá que eu não lembro de cabeça, mas a Bíblia vai dizer, nisso pensai. A Bíblia diz também, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então nós precisamos estar meditando sempre nas coisas do alto, nas coisas de Deus. E quando eu faço isso, principalmente na palavra, como a gente está falando, aí eu protejo, aí eu guardo, aí ela vai produzir em mim, aí ela vai se enraizar.
Aí, meu irmão, os frutos virão como a mangueira lá, de centenas e centenas de anos, vai continuar produzindo na minha vida. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.